Boa noite. Tá cansado? Sem paciência? Intolerante com quem tá do seu lado? Pois o programa de hoje vai falar ao seu coração. Para isso, temos aqui a psicóloga Cacilda Soares Costa. Temos também uma bonita mensagem musical que vai te encher de esperança, do Bruno Menezes. E, é claro, a presença de sempre do pastor Gilson Brito, trazendo muita calma para o seu coração hoje. O programa Além dos Fatos começa agora. É bom manter a calma, porque o programa acabou de começar e eu quero saber se você está participando das nossas redes sociais. Está aparecendo aí na sua tela agora o nosso Instagram, @Além dos Fatos. Diariamente a gente está postando fotos lá, a gente está interagindo com vocês, assim como também no facebook.com/Além dos Fatos. Vai interagindo com a gente, durante a semana manda sugestões de pauta, o que você está achando interessante, o que você está achando do nosso programa, você que ajuda a gente a fazer esse programa acontecer. Também temos o nosso blog, já está atualizado, a gente está subindo alguns vídeos lá para você dos programas que estão acontecendo aqui. É o novotempo.com/Além dos Fatos. Se você quiser mandar um e-mail para a gente pedindo a revista, que já já a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre ela. Desculpa, estou errando aqui a revista. É o @Além dos Fatos, Além dos Fatos, @Novo Tempo. Estou meio embaralhada aqui, além dos fatos, @novotempo.com. Mas é isso, a gente está cansado, o fim de semana está começando e eu quero falar a você, ao seu coração. Você anda meio sem paciência? Tem coisas assim que te deixam fora de si? Pois são essas imagens que a gente vai ver agora e vamos ver como lidar com isso. Quem nunca presenciou cenas como estas? Pode parecer exagerado, mas momentos de fúria assim são mais constantes do que imaginamos. E a causa deles tem nome: estresse. No dia a dia, podemos nem perceber que tudo contribui para que ele esteja ali, bem ao nosso lado. Contas para pagar, uma ou mais bocas para alimentar, serviços domésticos por fazer. Tudo isso nos dá aquele ânimo para cair na realidade e começar o dia. Mas aquele pensamento positivo de que o que está ruim sempre pode piorar faz com que o seu companheiro do dia a dia te faça companhia em todos os lugares. No trânsito, por exemplo, este é o lugar de exercitar seus limites de paciência. A música do carro ao lado que você não quer ouvir. O calor que se forma no ambiente fechado. A trilha sonora peculiar desse ambiente. O caminho que nem é tão distante acaba ficando cada vez mais longe. Ao chegar no trabalho, as cobranças começam. Chefe te dando um bom dia. O mau humor do colega de trabalho que, por sua vez, também está sempre acompanhado pelo estresse. O dia assim fica cada vez mais curto. E daí você acha que ele deveria ter mais 24 horas? Se você acha que se enquadrou nesta rotina, pelo menos em algum momento, calma. Eu sei que é bem difícil manter a calma neste momento, mas é exatamente isso que lhe resta. Especialistas informam que este é o momento de manter a calma. Isso porque, além de todo o estresse que você já enfrenta no seu dia a dia, as coisas ainda podem piorar, Dor de cabeça, dor na coluna, dor e mais dor são consequências de não conseguir manter a calma. Isso nenhum remédio milagroso vai te fazer melhorar. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Centro Universitário IBMR, como resposta orgânica ao estresse, podemos desenvolver doenças que afetam desde o coração, estômago, intestino e pâncreas, até a pele e o sistema reprodutivo.
Agora, olhe de novo para as imagens do início dessa matéria e veja se elas não fazem mais sentido que no começo. Mas lembre-se que as coisas podem piorar a partir do momento que você se enxergar nelas. É muito estresse, né? A gente tentou mostrar de uma maneira mais dinâmica, mais agradável, mas tem muita gente sofrendo desse mal no dia a dia. A gente foi para as ruas, olha só como anda as ruas. O que te deixa estressado quando você está no trânsito? Olha, com toda sinceridade, barulho sonoro. Intolerância. De nada. Hoje não, hoje tá calmo, mas tem dia que isso aqui é um terror. Nossa, mãe do céu, aí a gente fica... Mas não adianta estressar, né? Tem que tocar o barco pra frente. Por favor, o senhor se acha um motorista paciente? Por favor, você se acha uma pessoa estressada? Um pouco. Tá atrasado? Tô. Mais estressado, mentir pra mim. O preço alto dos produtos. Isso te deixa estressado. Deixa, porque daí os clientes não compram, né? Você se acha uma pessoa estressada? Obrigado. Bastante. Bastante. Pode falar comigo agora? Correndo. Quando acordo, já acordo estressado. Me acordar, eu tenho que acordar sozinha. Tá bom. Ai, agora no momento eu não posso responder, tá? Obrigada. Você se acha uma pessoa estressada? Demais. Sério? O que te deixa mais irritada? Fila, pessoas mal educadas, esperar em algum lugar, alguém marcar e você ficar ali esperando, me irrita muito. Estressado o trânsito, normalmente. Trânsito, né? Gente mal educada também me deixa bastante estressado. E qual é o momento que você relaxa? Quando eu tô sozinha, tranquilo, não tem ninguém mexendo no meu saco, relaxa. Ouvir música. Eu gosto de ouvir música, bater papo, ver um filme. Tá com os amigos, a família me acalma. Você se acha uma pessoa estressada? Nos dias de hoje, quem não é? Por que você tá correndo tanto? Porque vai fechar as coisas, tem que correr. Tá bom, então, vai lá. Obrigada. É isso aí, é sempre uma correria, todo mundo correndo, não sabe para onde. E para entender algumas dessas situações do nosso dia a dia, eu tenho aqui ao meu lado a psicóloga Cacilda. Cacilda, que correria, para onde esse povo todo corre? Que estresse é esse? Explica pra gente. E quando a gente vê cenas assim, a gente acha engraçado. Mas Acho que a engraçado. pessoa que está vivenciando isso é um sofrimento muito grande. É um Exatamente. sofrimento E muito você grande. sabe que eu me vi muito ali nessas pessoas correndo pelas ruas. É muito difícil isso, mas assim, cenas de fúria, como aquelas que a gente viu no começo do VT, estão relacionadas ao nosso dia a dia, ao estresse? Sim, o estresse emocional causa muitas situações assim. E também o estresse físico, porque no decorrer do dia a dia, às vezes a gente deixa de se alimentar adequadamente e o cérebro precisa receber nutrientes. A alimentação também faz E parte a do alimentação estresse ali. adequada. Aham. Não adianta você usar determinados alimentos assim rápidos que não vai dar muito certo. Entendi. Então precisa ter uma É todo prevenção. um conjunto, É todo né? um conjunto. E a partir de que idade começa a aparecer o estresse nas pessoas? Olha, eu acredito que dentro do útero materno, É dependendo da situação em que essa mamãe está vivenciando essa gravidez. Ela pode passar para o bebê. Passa para o bebê. E a criança já nasce irritada. Se é mães que usam droga, que não tiveram um pré-natal adequado, uma saúde adequada para receber esse bebê, ele já vem com essas consequências. Eu pensei que era ali no momento da escola, quando começam a Sim, vir as cobranças. também, mas muito antes, o né? início começa lá. Uhum. Lógico que excesso de exigências. Hoje em dia as crianças não têm tempo para brincar, para lazer, porque elas têm muita cobrança, tanto da escola como dos pais. Elas precisam ir para o balé, elas precisam ter horário. Elas têm horário para tudo. Uhum. Então, já Amadurecem muito cedo, muito né? cedo e que não é adequado, porque a idade
A idade mental, a emocional, não condiz com a idade cronológica. Agora, Cacilda, a gente viu ali que o estresse pode causar hipertensão, uma série de doenças. Elas são as doenças psicossomáticas? Sim. Me explica um pouquinho melhor isso. A psicossomática é a intercomunicação de mente e corpo. Se você estiver muito bem, em equilíbrio com o corpo, uma alimentação saudável, dormir adequadamente, a emoção também ao seu redor, ela está se sentindo bem, essa pessoa vai ter mais longevidade. Ao passo que uma pessoa que está sempre se autocobrando, a pessoa que está sempre ou com algo emocional a ser trabalhado, traumas de infância, situações que não foram bem elaboradas, elas acabam tendo sintomas somáticos, que é o corpo. Então, aquela situação emocional leva para o corpo. E, geralmente, como se fala a psicossomática, o indivíduo, o sujeito, ele tem, às vezes, uma tendência a um órgão mais frágil dele. Tem pessoas que o estômago, o fígado, a coluna, excesso de carga, de você às vezes carregar muitas responsabilidades, aí começa já a ter problema de coluna, e assim sucessivamente. Os rins e etc. O negócio é manter a calma, é o manter segredo. a calma, e se não tiver essa calma, procurem os profissionais psicólogos adequados É isso e aí. até um psiquiatra, se for necessário. Tá certo, Cacilda, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Agora a gente vai ter uma mensagem musical, Cacilda. Tá Você bom. fica aqui comigo, Tá porque bom. ele tá aqui, tá lançando o CD. Faço nessa câmera aqui. Ele tá aqui, tá lançando o CD. É um menino, assim, de vários talentos e hoje veio a brilhantar aqui pra gente. Com vocês, Bruno Menezes. Alguém está pedindo um pedaço de pão. Alguém está querendo um pouco de atenção. Alguém está chorando por não ter a solução. Alguém está buscando encontrar a salvação. Temos que mostrar o que é o amor. Somos a voz, somos as mãos, somos esperança e luz. Temos que falar, temos que mostrar o que é o amor. Há muitos que procuram um olhar de compaixão. Palavras são bonitas, mas vazias sem ação. Temos que mostrar o que é o amor. Somos a voz, somos as mãos, somos esperança e luz. Temos que falar, temos que mostrar o que é o amor. Precisamos aprender o que realmente é viver, percebendo que existe muito
mais a se fazer. Somos a voz, somos as mãos, somos esperança e luz. Temos que falar, temos que mostrar o que é o amor. Somos a voz, somos as mãos, somos esperança e luz. Temos que falar, temos que mostrar o que é o amor, o que é o amor. Tá certo, muito obrigada ao Bruno. Já já a gente volta com mais mensagens musicais para o seu coração. Agora chegou um momento que você gosta, que você participa aqui do nosso programa. Eu vou ler os abraços especiais que a gente tem hoje aqui. A tia Isabel e o meu querido tio Neguinho, que a gente chama ele assim. Toda a família tá lá nos assistindo, ligadinhos em Mogi das Cruzes. Um abraço para vocês. Assim como também a Luciane e as filhas e os pais dela estão assistindo. A namorada do Vinícius, que está assistindo com a sua filha Nicole. Um beijo para toda a família aí que está começando a aumentar, né? Um beijo para vocês. Quero mandar um abraço especial aqui também para uma pessoa que está bem longe da gente, é o Emanuel Harmony, da igreja de Estoril 2, Luanda, Angola. É isso aí, Angola inteira assistindo aqui o Além dos Fatos. Um abraço bem carinhoso para vocês. Jane Tomé Toledo, um abraço para a igreja Jardim Bom Pastor Santo André. Não dá mais para ler tantos abraços, todo mundo se sinta abraçado. Próximo programa tem mais abraços para vocês. Agora a gente vai para o intervalo comercial. Já já, pastor Gilson Brito com uma mensagem especial que vai te acalmar, tá bom? Só 2 minutinhos, a gente volta já já. Bendito seja o nome do Senhor. E graças a Deus que nos dá a vitória por Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu estou feliz, sempre contente, pela oportunidade de poder lhe comunicar a palavra de Deus. Obrigado por seu carinho, sua atenção, sua audiência, por estar conosco na Novo Tempo e estar conosco no programa Além dos Fatos. Um abraço hoje especial para o pessoal do estado do Amapá e do estado do Pará. A referência em especial a esses 2 estados, porque se o Senhor nos permitir, no dia 23 de maio, a caravana Novo Tempo estará em Macapá. Cantores e apresentadores da Novo Tempo, teremos o prazer de estar em Macapá no dia 23 de maio. E aí no sábado seguinte, 30 de maio, nós estaremos em Belém do Pará. Portanto, você que mora em Macapá, você que mora em Belém, vai ser uma alegria muito grande para a gente poder ver vocês. Vocês nos veem, mas obviamente que nós não vemos vocês. Essa vai ser uma oportunidade da gente se encontrar, vai ser uma alegria muito boa, muito grandiosa, estarmos todos juntos aí em Macapá e no sábado seguinte em Belém. Nossa revista Verdades para o Tempo do Fim. Se você ainda não fez a solicitação da sua revista, faça logo. Você vai pedir e nós vamos lhe enviar gratuitamente. Você sabe, o conteúdo dessa revista está relacionado à palavra de Deus. São temas bíblicos, são assuntos que vão lhe ajudar, vão lhe orientar a compreender melhor a palavra de Deus. Portanto, faça seu pedido, faça a sua solicitação e eu tenho certeza que se você estudar os temas que estão aí, você vai gostar muito, porque a palavra de Deus é uma luz maravilhosa que guia os nossos caminhos. Esse assunto que foi levantado pela Ana hoje, por falar em Ana, uma excelente atriz, não é? Ela não é só uma boa jornalista, mas também uma boa atriz. Você viu aí que ela foi muito bem, mandou muito bem. Parabéns para a Ana. E a Ana levantou o assunto, a doutora Cacilda trabalhou um pouco a respeito desse assunto aí do estresse, da impaciência.
E eu estava me recordando uma vez, eu era bem jovem, eu devia ter nessa época 22 anos. Estava no meu 2º ano de ministério e eu morava em Brasília. Eu era pastor auxiliar da Igreja Central de Brasília. E eu estava, inclusive, recém-casado. E dirigindo, a minha esposa ao lado, estava dirigindo, por sinal, o carro que nem era meu, era da igreja. Era uma Variante 2. Conheceu esse carro? Bom, os mais antigos sabem qual é. Tipo uma Brasília assim comprida. E eu estava dirigindo o carro da igreja, a minha esposa ao lado. Eu havia, inclusive, conseguido a habilitação há apenas poucos meses. E aí o indivíduo lá me deu uma fechada. E eu não gostei nada do que ele fez. E sabe qual foi a minha atitude? Eu fui atrás dele. Acelerei, minha esposa ao lado, estávamos recém-casados, e eu pensei, isso não vai ficar de graça, não. Eu sou muito macho. E aí baixei o pé no acelerador e fui atrás do camarada. Ó, que ideia! Alguns que são como cordeirinhos dóceis, no trânsito se transformam em pitbulls ferozes. E olha, me deu assim uma loucura e eu fui atrás mesmo, e acelerei, colei o meu carro na traseira do carro do indivíduo, e eu me lembro que a minha esposa ficou, Gilson, o que você está fazendo? O que você está fazendo? E eu realmente estava assim meio insano, até que, graças a Deus, eu me toquei e pensei, Jesus, misericórdia, o que eu estou fazendo aqui? Aí desacelerei, o camarada correu, ele realmente ficou com medo de mim. Ainda bem que ele ficou com medo, porque se ele parasse e viesse brigar comigo, o que eu ia fazer, não é? Eu nunca dei um soco em ninguém, não sei nem como faz isso. Graças a Deus também nunca levei, não é? Mas ainda bem que o indivíduo foi embora, não veio tirar satisfação comigo. Eu não sei se já aconteceu isso com você. De repente um estresse assim louco e você faz algo que depois você para e pensa, como que eu fiz uma bobagem dessas? Mais uma outra história, também de trânsito. Isso tem pouco tempo, eu imagino aí uns 2 ou 3 anos. Eu estava com a minha esposa, as nossas filhas estavam no banco de trás, e aí foi um erro meu. Eu fui ultrapassar um caminhão, sinalizei, joguei o carro para a esquerda para ultrapassar, mas eu cometi um vacilo grande. Eu não olhei o retrovisor. Eu tinha olhado há pouco tempo, não vinha carro nenhum, mas eu devia ter olhado de novo, mas eu realmente fui displicente. E quando eu joguei para a esquerda, que eu olhei no retrovisor, mas eu já tinha saído para a esquerda, eu vi que vinha um outro carro já ultrapassando na faixa da esquerda. E aí eu rapidamente voltei e ele freou, voltou também. Mas quando esse moço que estava atrás de mim me ultrapassou, aí ele ultrapassou xingando, eu não sei o que ele xingou, até porque eu estava com meu ouvido fechado, mas com certeza não foi um elogio. Ele me xingou, fez um gesto obsceno, mas eu fiquei ali, mãos fixas no volante, as 2 mãos e a boca fechada. Me controlei, mas eu confesso para você que por dentro eu estava fervendo, eu estava a ponto de explodir. Você já passou por uma situação assim também? Em que você se sente ofendido, agredido, inclusive também humilhado. E foi assim que eu me senti naquela hora, quando o camarada passou xingando, fazendo gesto obsceno, mas eu continuei ali parado. E aí uma das minhas filhas disse assim, pai, o que houve? Eu disse, olha, eu fui displicente aqui, e o camarada atrás aí teve que frear, por isso que ele passou aí chateado, me xingando. A minha outra filha disse assim, pai, ele não xingou, não foi você. Eu disse, foi, filha, porque eu errei aqui, ele se aborreceu. Ela disse, não, ele não xingou você. Ele xingou o motorista, pai, do carro, ele nem lhe conhece. Eu fiquei assim, pensativo, e ela me disse uma frase que eu nunca mais esqueci. Ela disse assim, pai, eu tenho certeza que se ele te conhecesse, ele não te xingaria. Ele xingou, não foi você, ele xingou o motorista do carro, ele não lhe conhece. Eu tenho certeza que se ele lhe conhecesse, ele não lhe xingaria. Claro que minha filha foi gentil comigo, né? Foi generosa comigo. E eu gostei muito de ouvir isso. O estresse passou e eu relaxei. Lembre-se disso. Quando alguém se aborrece com você aí no trânsito, ele xinga, faz algum gesto indevido, a pessoa nem lhe conhece. Ela não está necessariamente ofendendo você, porque ela não lhe conhece. Provavelmente, se ela lhe conhecesse, ela não lhe xingaria. Mas tá bom, vamos à oração para a gente abrir a Bíblia. Quero orar com você agora. Pai querido, peço ao Senhor que nos ilumines agora ao abrirmos Tua santa palavra, para que nós tenhamos compreensão da
da tua mensagem, que traz paz, traz alegria, traz conforto ao nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero abrir a Bíblia com você na carta de Paulo aos Romanos. Se você tem aí acesso a uma Bíblia e quiser acompanhar a leitura do texto, estou com a minha Bíblia já aberta aqui na carta aos Romanos, capítulo 12. Vou ler a partir do verso 9. Começando aqui no verso 9. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Paulo diz, o amor seja sem hipocrisia. Observe, Paulo aqui está falando do genuíno amor, do amor cristão. O amor, ele é o maior de todos os dons. O amor é apresentado pelo próprio apóstolo Paulo como sendo o dom supremo. O amor é o princípio básico do verdadeiro cristianismo. A verdadeira religião, o amor não é apenas, eu diria, a essência da verdadeira religião. O amor é a própria essência de Deus. A Bíblia não diz que Deus tem amor. Provavelmente você sabe disso. A Bíblia diz que Deus é amor. Então Paulo diz, olha, que o amor de vocês, referindo-se aos cristãos, seja genuíno, seja verdadeiro, sem hipocrisia. E agora ele passa a enumerar virtudes cristãs que nascem a partir do genuíno amor. Então Paulo diz, detestai o mal, apegando-vos ao bem. O verdadeiro amor, ele aborrece o mal, ele tem aversão pelo mal. O verdadeiro amor se apega ao bem. Verso 10, Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. A cordialidade é uma das virtudes cristãs que nasce a partir do genuíno amor. E Paulo diz que nós devemos preferir-nos em honra uns aos outros, ou seja, em vez de você buscar a sua própria honra, você procure honrar aquele que está ao seu lado, o seu próximo. E no verso 11, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. No zelo, ele diz, não sejam remissos. Pelo contrário, sejam fervorosos. O zelo aqui, o zelo aqui sim, em relação ao zelo espiritual. As nossas convicções espirituais. Paulo diz assim, não sejam remissos, ou seja, não sejam negligentes, não sejam vagarosos, indolentes. Não, pelo contrário, sejam fervorosos, sejam comprometidos, sejam dinâmicos, sejam dispostos, servindo ao Senhor. E no verso seguinte, agora passo para o verso 12, Paulo diz assim, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverantes. Eu gosto muito desse verso. Vocês devem ser, diz Paulo, vocês devem se regozijar na esperança. Vocês devem ser pacientes na tribulação e vocês precisam ser perseverantes na oração. É que a oração sustenta o cristão. A oração nos fortalece, nos alimenta. A tribulação é permitida por Deus para nos amadurecer, para nos fazer crescer, para nos ensinar, para amadurecer a nossa fé e fortalecê-la. E Paulo diz que nós devemos também nos regozijar na esperança, porque a esperança alegra, a esperança anima. A bendita esperança renova a nossa convicção de que dias melhores virão para aqueles que confiam no Senhor. E agora, na sequência, verso 13, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Os santos aqui não é em relação a pessoas que já morreram, claro que não. Em relação às pessoas que estão vivas e que servem a Deus, são fiéis ao Senhor. Paulo diz, nós devemos, então, compartilhar as necessidades dos santos e praticar a hospitalidade. No verso seguinte, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Nós, filhos de Deus, somos chamados para abençoar as pessoas, é claro, e não para amaldiçoá-las. Aqueles que lhe fazem o bem, você abençoa. Aqueles que lhe fazem o mal, você abençoa também. O cristão só tem bênção para compartilhar e não maldição. Fazer o bem para quem nos faz o bem, isso é uma mera obrigação.
A grande virtude está em fazer o bem para aqueles que nos fazem o mal. Por isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos abençoar aqueles que nos perseguem. Vou passar então agora para o verso 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Que tal isso aí? É mais fácil a gente se alegrar com os que se alegram ou chorar com os que choram? Se você não pensar bem, provavelmente você vai responder, é mais fácil a gente se alegrar com os que se alegram, mas não é bem assim não. Infelizmente, nós somos tão egoístas por natureza que nós temos dificuldade de nos alegrar com os que se alegram, porque normalmente nós não nos alegramos com as vitórias dos outros. É mais fácil chorar com os que choram do que nos alegrarmos com os que se alegram. Mas o apóstolo Paulo está nos aconselhando, inspirado por Deus, que nós devemos ter empatia para com todas as pessoas. Com aquelas que estão alegres, nós nos colocamos no lugar delas e nos alegramos com elas, celebramos as vitórias delas. E aqueles, é claro, que estão tristes, nós também nos colocamos no lugar deles e nos entristecemos com eles em seu sofrimento. E agora veja o verso 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Paulo está dizendo, olha, cuidado com orgulho. Em vez de orgulho, humildade. Eu acredito que muitos problemas que nós temos com as pessoas, eles ocorrem, eles existem por causa do nosso orgulho, por causa da nossa arrogância, nossa presunção. Esse sentimento que muitas vezes temos de que somos melhores do que os outros. Nós sabemos mais que os outros e, em função disso, a gente acaba tendo muitos problemas. Eu não sei se você já ouviu aquele velho ditado que 2 bicudos não se beijam. Pois é. O orgulho, a arrogância, faz com que as pessoas se distanciem, se afastem e, muitas vezes, tenham problemas. Eu estou me lembrando agora de uma história de um baixinho, talvez você já até ouviu, um baixinho meio invocado que resolveu brigar com um grandão. E dizem que o grandão pulou em cima dele e estava massacrando, né? Estava acabando com o baixinho, mas era um baixinho orgulhoso. E aí pessoas vieram correndo e cercaram ali e a turma não deixa disso, né? A turma chegou e já foi logo tirando, porque o grandão estava quase que matando o baixinho. E aí quando conseguiram separar, o baixinho ficou nervoso e disse, mas por que vocês separaram? E o pessoal disse, olha, porque nós separamos, o cara estava te matando aí e você ainda está reclamando que a gente separou. E o baixinho disse assim, não era para ter separado, não. Eu estava por baixo, mas eu só estava socando. Oh. Que história. Puro orgulho. Cuidado com orgulho. Tem muita gente que apanha muito por causa do orgulho que tem. Paulo diz, em vez de orgulho, seja humilde. E não confunda humildade com autoestima negativa, com sentimento de desvalor, nada disso. A pessoa humilde é aquela que sabe do seu valor, mas ela reconhece também o valor do seu próximo. A pessoa humilde é aquela que tem espírito de servir, é uma pessoa bondosa, ela segue o exemplo do seu mestre. Louvado seja o nome do Senhor. E Paulo ainda diz aqui no texto que nós lemos, cuidado, não seja sábio aos seus próprios olhos. Cuidado para você não ficar se vangloriando, falando de suas próprias virtudes, de suas capacidades, de sua sabedoria. Deixe que as pessoas vejam suas virtudes e falem a respeito. Eu tenho percebido que quando a gente fala muito de nós mesmos, falamos bem de nós mesmos, as pessoas deixam de falar da gente. Então, um segredo, você quer que as pessoas falem bem de você? Não fale você mesmo das suas virtudes. E elas se preocuparão e se encarregarão de valorizar você. É assim. E olha mais um verso. Esse texto é maravilhoso. Agora no verso 17, Romanos 12, 17, Paulo diz assim, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Não torneis a ninguém mal por mal. Os que respondem o mal com o mal são aqueles que não conhecem a Deus e que não estão imersos no amor de Deus e transformados por esse bendito amor. Você e eu não podemos, diz Paulo, pagar o mal com o mal. Pelo contrário, a gente paga sempre com o bem. Uma vez ouvi uma história de um vizinho que ficou por alguma razão chateado com o outro, e esse outro era um crente, era um cristão,
Mas esse vizinho aí, chateado, resolveu, para provocar o cristão, ele pegou uma cesta assim e colocou lixo dentro. Restos de comida que já estavam há muito tempo ali jogados, que já estavam apodrecidos. E pegou também o lixo do banheiro e colocou dentro, misturou tudo e jogou tudo dentro de uma cesta assim, e foi lá e despejou na porta do vizinho, para provocá-lo. E aí, no dia seguinte, quando o vizinho sai de casa, viu aquela cena, teve que tirar tudo, limpar tudo. E aí, na noite seguinte, o vizinho cristão preparou uma cesta e colocou nela várias frutas. Frutas assim, bem bonitas, selecionadas. Frutas bem saudáveis, bem gostosas. E fez uma cesta linda e colocou lá na porta do vizinho. Só que dentro da cesta, ele colocou um cartãozinho. E no cartãozinho estava escrito assim: cada um dá o que tem. Olha aí. Por que o cristão paga o mal com o bem? Porque cada um dá o que tem. Nós somos desafiados pela palavra de Deus a nunca revidarmos, a nunca levarmos o mal para alguém que de alguma forma nos fez o mal. Uma vez eu estava pregando no Rio Grande do Sul. Eu gosto muito de ir ao Rio Grande do Sul. Tenho, assim, muita admiração, não só pela beleza do estado, mas também pelas pessoas, pelo jeito de ser do gaúcho. E eu estou falando assim com muita sinceridade. E uma vez, já há vários anos, uma das vezes em que estive lá no Rio Grande do Sul, eu preguei numa igreja, e eu me lembro que nesse dia, ao pregar, eu usei uma frase que eu usava muito, ultimamente pouco tenho usado, mas eu gostava muito de dizer isso. Dentro do sermão eu disse assim: olha, não basta ser crente, é preciso ser um crente quente. Eu estava me referindo, obviamente, no sentido espiritual. E crente, claro, para ficar assim esclarecido para todos, crente, quando eu digo crente, eu me refiro àquele que crê na palavra de Deus, aquele que é um cristão, independentemente da denominação religiosa, se é adventista, se é católico, se é batista, enfim. Então, no sermão eu disse assim: não basta ser crente, é preciso ser um crente quente. E olha só, terminou o culto, eu estava à porta da igreja cumprimentando as pessoas, e veio um gauchão assim, bem típico, grandão, e ele me cumprimentou entusiasmado. E ele disse assim: ei, pastor, eu gostei do seu sermão. E eu disse: amém, que bom. E ele disse assim: eu gosto é de pastor que fala a verdade. Eu disse: oh, que bom, amém. E ele disse assim: eu sou igualzinho o senhor, pastor. Eu sou um crente quente. E aí eu olhei para ele e disse: mas está bom também, que bom que o senhor é assim. E ele seguiu dizendo assim: olha, pastor, eu sou assim. Se pisa no meu calo, eu dou o troco é na hora, porque eu também sou igual ao senhor, sou esquentado. Eu falei: Jesus, misericórdia. Ei, ele não entendeu bem o que eu havia dito. Então eu disse assim: o senhor pode esperar um pouquinho, que eu vou aqui terminar de atender umas pessoas e já falo com o senhor pode esperar? Ele disse: posso. Aí eu me aproximei dele depois e disse: olha, eu fiquei feliz que o senhor gostou da mensagem e tudo. Eu gostei. Eu disse: mas eu queria só lhe esclarecer uma coisa. Quando eu falei do crente quente, é no sentido espiritual, de uma pessoa fervorosa que estuda a Bíblia, que ora, que ajuda os outros, que prega o Evangelho, uma pessoa que assume sua fé, seus valores cristãos. É nesse sentido que a gente tem que ser um crente quente. Ele ficou parado me observando. Aí eu disse assim: agora, no aspecto de alguém fazer o mal para a gente, aí a gente tem que, na verdade, ser assim um crente bem frio, porque a gente não deve revidar, a gente não deve fazer o mal para quem faz o mal para a gente. O senhor entendeu? E ele me olhou e disse: eu entendi, mas assim com um ar de tristeza. E nós nos despedimos e ele foi embora. Olha, lembre-se disso. Nós precisamos ser quentes, como cristãos, mas no sentido espiritual, fervorosos. No que diz respeito a pagarmos o mal com o mal, de jeito nenhum. Nessa hora nós precisamos pedir a Deus que nos faça bastante frios, se preciso gelados, para que nós não revidemos, para que nós não paguemos com o mal àqueles que nos fazem o mal. E olha só, na sequência é exatamente isso que o apóstolo Paulo vai dizer. Estou agora em Romanos 12, verso 18. Se possível,
quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Se possível, no que depender de vós, diz Paulo, tende paz com todos os homens. Você e eu fomos chamados para vivermos em paz com os homens, não em guerra com os homens. Eu gosto do texto de Paulo que está em Efésios 6, verso 12. Ele diz assim: nossa luta não é contra sangue e carne, mas sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal, diz o apóstolo Paulo, nas regiões celestes. No contexto de Efésios, capítulo 6, Paulo está falando a respeito do fato de que todos nós estamos inseridos num conflito espiritual. E a ideia de Efésios 6 é de que, nesse conflito espiritual no qual estamos todos inseridos, as armas para combater os inimigos espirituais também são armas espirituais. Paulo está enfatizando a necessidade do estudo da palavra, da oração. É esse o contexto de Efésios 6. Mas eu quero usar apenas a primeira frase de Paulo e aplicá-la para essa nossa reflexão. Quando ele diz assim: nossa luta não é contra sangue e carne. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: nossa luta não é contra pessoas, não é contra gente. Você já reparou que muitas vezes há pessoas que passam a vida inteira lutando contra outras pessoas, lutando contra gente, lutando contra sangue e carne? Os nossos inimigos, diz Paulo, não são pessoas, não é gente que é nosso inimigo. Nós temos outros inimigos, grandes inimigos, inimigos espirituais, são os demônios. É contra eles que nós temos que lutar, e para isso nós, os homens, devemos nos unir uns aos outros e nos apegarmos a Deus para que vençamos esses inimigos espirituais. Você e eu não fomos chamados para lutarmos contra pessoas, muito pelo contrário, nós somos chamados para abençoarmos as pessoas. Nós somos chamados para não levarmos guerra e sim paz ao coração das pessoas. Eu gosto muito também das bem-aventuranças lá de São Mateus capítulo 5, palavras de Jesus no Sermão do Monte. E eu cito agora a bem-aventurança que está em Mateus 5, verso 9, quando Jesus diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado significa feliz. Feliz o pacificador. Felizes são os pacificadores. Pacificador é aquele que promove a paz. O pacificador é aquele que promove o reencontro de pessoas que por alguma razão da vida em algum momento se desencontraram. O pacificador é aquele que aproxima os que se distanciaram. O pacificador é aquele que une os que se dividiram. E olha que lindo, a Bíblia diz, Jesus disse, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Por que eles são chamados filhos de Deus? Porque eles fazem a obra de Deus. É o prazer de Deus unir, ajuntar, abençoar. E é assim que agem os pacificadores. Por isso que Paulo diz, no que depender de vós, tende paz com todos. Alguém poderá ser meu inimigo, mas se eu sou um genuíno cristão, eu não serei inimigo de ninguém, nem mesmo, obviamente, desse que se imagina ser meu inimigo. E o verso 19 agora diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Você e eu não temos o direito de nos vingarmos de ninguém, até porque nós temos alguém para vingar em nosso lugar. Quando Paulo diz assim, olha, não vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. O artigo definido aqui antes de ira já subentende que essa ira é a própria ira de Deus, a ira vingadora de Deus. E as palavras seguintes também esclarecem isso, quando Paulo diz assim, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, nada de estarmos vingando, nós temos que entregar o caso nas mãos de Deus e deixar que o Senhor, que é onisciente, sabe todas as coisas, o Senhor que é perfeito, o Senhor que é todo amor, deixe que o Senhor faça a vingança. Certamente o seu julgamento será correto
e a retribuição será justa, será na medida certa e no momento certo. E agora o verso 20, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Aqui Paulo está se referindo ao texto de Provérbios, capítulo 25, versos 21 e 22. Ele está citando esse texto. O que seria essa ideia de amontoar brasas vivas sobre a cabeça do nosso inimigo? Essa metáfora que Paulo está usando aqui, trazendo lá de Salomão em Provérbios. Existem muitas ideias a respeito disso, que seria amontoar brasas vivas sobre a cabeça do nosso inimigo. Uma das ideias mais fortes é no sentido assim de que na medida em que você recebe o mal, porém faz o bem, a sua bondade ficará tão evidente que o seu inimigo será levado à percepção de sua maldade, contrastada com a sua atitude bondosa. Então, o seu inimigo será constrangido, ele ficará entristecido e poderá se arrepender. Sua bondade vai queimar a maldade do seu inimigo e ele então será transformado numa nova pessoa, seguindo o seu exemplo. E o último verso do texto, Romanos 12, verso 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É fácil vencer o mal com o bem? De jeito nenhum. Até porque o mal está dentro de nós, né? Nós já temos estímulos internos para o mal. E nesse mundo em que vivemos não faltam aí os estímulos externos. Toda hora nós somos pressionados a fazermos o mal, mas o conselho da palavra de Deus é vença o mal com o bem. E eu posso lhe dizer qual é o segredo de vencer o mal com o bem. É cada dia nós nos ligarmos mais ao nosso Senhor Jesus Cristo. É cada dia nós nos colocarmos mais nas suas mãos e deixarmos que Ele, através do seu Espírito, habite em nós. Que Deus possa, pelo Espírito Santo, iluminar sua mente e seu coração. Que cada dia mais a luz de Deus brilhando na sua vida lhe oriente por novos caminhos. Caminhos que lhe tragam paz, lhe tragam alegria, lhe tragam esperança e lhe façam ver as pessoas com outros olhos, com os olhos de Deus. Que Deus faça de você e de mim um servo genuíno, servos fiéis, que amem o Senhor e que façam a sua vontade, que espalhem o seu amor pelo mundo. Nós vamos ouvir mais uma música do Bruno Menezes. Eu quero convidar você para ouvir essa música com atenção, com carinho. Essa música é, na verdade, uma prece na qual nós pedimos ao Senhor que nos faça seus servos, que nos dê a capacidade de vivermos segundo a sua vontade para que nós abençoemos as pessoas. Vamos ouvir, em seguida a gente ora. Estou aqui, responde teu chamado para servir. Usa-me, eu sou teu para fazer o teu querer. Muito tempo me escondi, tentei correr e fugir, mas agora eu sou teu para fazer o teu querer.
Senhor, eu sou teu para fazer o teu querer. Muito tempo me escondi, tentei correr e fugir, mas agora eu sou teu para fazer o teu querer, para fazer o teu querer. Eu quero ser um servo teu, cheio do teu poder. Usa-me, Senhor, em teu louvor, como um vaso em tuas mãos. Em tuas mãos, em tuas mãos. Eu quero ser um servo teu, cheio do teu poder. Usa-me, Senhor, em teu louvor, como um vaso. Eu quero ser um servo teu, cheio do teu poder. Usa-me, Senhor, em teu louvor, como um vaso em tuas mãos, como um vaso em tuas mãos, como um vaso em tuas mãos. E vai sim, Ele vai usar você como um vaso nas suas maravilhosas mãos. Quando você e eu nos colocamos à disposição de Deus, quando nós somos sensíveis à sua voz, ao seu chamado, então pelo Espírito Santo Ele vem, habita em nós e nos usa para a sua glória. Eu quero terminar com esse texto lindo, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O fruto do Espírito, diz Paulo, é amor, é bondade, é domínio próprio, é mansidão, é longanimidade. Longanimidade quer dizer ter um ânimo longo, ter uma grande paciência. É benignidade. Benignidade é uma mistura de bondade com misericórdia. Tudo isso é promessa de Deus para você e para mim, se nós nos colocarmos nas mãos dEle. O seu Espírito vai habitar em nós e vai transformar a nossa vida. E nós seremos bênçãos para os nossos semelhantes. Que Deus realmente continue lhe abençoando e lhe orientando. Que a paz do céu habite no seu coração e que você tenha paz para transmitir para todos que estiverem ao seu redor, inclusive e principalmente para aqueles que estão em guerra. Vamos orar? Vamos pedir a Deus essa sua bendita paz. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, por Tua palavra e por todas as bênçãos que temos recebido de Ti.
Nesta hora eu te peço, Senhor, por tua graça, que tu abençoes a cada um que participa comigo desta prece, que a paz do céu inunde nosso coração, transforme a nossa vida e nos faça felizes. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor e guarde no seu coração o que a Bíblia diz: a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Um abraço, siga fazendo o bem. Tchau.